Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando Geral. Hoje falaremos a respeito da origem do Estado Islâmico. Mas antes, gostaria de pedir, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos e também as nossas lives. Aqueles que puderem contribuir com o nosso trabalho, contribua através do super stickers, super chat, valeu demais. E também a nossa chave Pix passando aqui no rodapé desse vídeo. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho, visto que nem todos os nossos vídeos são monetizados. Pois bem, meus amigos, talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que o normal, mas é preciso a gente falar e detalhar a respeito da origem do Estado Islâmico. Estado Islâmico que ganhou aí as manchetes internacionais após o ataque orquestrado ao Crocus City Hall na Rússia. Pois bem, como que surgiu o Estado Islâmico? O Estado Islâmico, né, nós devemos lembrar primeiramente, devemos voltar um pouco no tempo, até o ano de 2003, quando ocorreu aí a invasão do Iraque. Estados Unidos e a coalizão internacional atacaram as tropas de Saddam Hussein, invadiram o país e derrubaram esse governo, o governo de Saddam Hussein. Após a queda de Saddam Hussein, houve aí um vácuo de poder e é nesse momento que devemos frisar bem. Após a queda do Saddam e das suas tropas, né, os Estados Unidos e os seus aliados não tiveram paz dentro do Iraque, visto que nascia ali a insurgência iraquiana. Quem eram, né, os insurgentes? Os insurgentes, muitas vezes, eram pessoas que se rebelaram pela presença norte-americana, pela presença ocidental dentro do seu território, não necessariamente que seriam pessoas criminosas, pessoas também com mentalidades fundamentalistas, que não aceitavam a interferência estrangeira em seu solo, passaram aí a criar movimentos, né, de resistência contra essas tropas. Muitos deles já haviam perdido os filhos nos combates, nas batalhas convencionais entre as tropas do exército iraquiano e as tropas da coalizão, e isso também foi um dos motivos para que essas pessoas começassem a se organizar e também a lutar contra essa invasão norte-americana, essa ocupação do território iraquiano pelas tropas norte-americanas e também de outros países, principalmente os britânicos. Diante disso tudo, né, desse vácuo de poder, também grupos começaram ali a querer ganhar o controle do país e muitas vezes lutando até mesmo entre si. Pois bem, vamos voltar um pouco mais no tempo ainda. Em 1979, a União Soviética começou ali a guerra contra o Afeganistão. Em 1989, ela estava se findando e ali temos a presença, né, do que viria a ser um dos líderes, um dos precursores do que chamamos de Estado Islâmico. Vou colocar ele aqui na tela para vocês. Esse homem, pessoal, foi considerado o maior responsável pela criação do Estado Islâmico, mas detalhe, nós vamos chegar lá, sem ele mesmo saber da existência do Estado Islâmico. Pode ver que ele está vestido muito bem a caráter, né? Como se fosse aí já um membro pleno do Estado Islâmico, mas nós vamos chegar até essa parte para explicar para vocês. Que confusão é essa, Nelson? Espera aí que eu vou explicar, meus amigos. Trata-se de Abu Musab al-Zarqawi. Ele lutou contra as tropas soviéticas ao lado, né, de Bin Laden. Ele é um jordaniano, cometeu diversos crimes no seu país, atentados contra o rei, enfim. E depois ele acabou aí se mudando para o Iraque para não ser preso, visto que ele foi condenado à morte em território jordaniano, e depois ele foi para o Afeganistão lutar contra as tropas soviéticas, foi ferido, depois voltou para o Iraque. Posteriormente a isso, e após a queda do Saddam Hussein,
né, Bin Laden aí começou a lutar contra as tropas norte-americanas através do Iraque. E ele, Abu Musab al-Zarqawi, foi aí nomeado o líder da Al-Qaeda. Ou seja, o braço da Al-Qaeda, meus amigos, dentro do território iraquiano. E esse homem, Abu Musab al-Zarqawi, ele era o grande líder, o responsável por todas as ações que viriam daí para frente, né, um eixo de resistência contra as tropas norte-americanas através da Al-Qaeda. Pois bem, ele jurou fidelidade a Bin Laden. E a recompensa que os Estados Unidos ofereceram pela captura de Abu Musab al-Zarqawi era a mesma ofertada pela recompensa de Bin Laden, ou seja, cerca de 25 milhões de dólares para quem denunciasse a sua posição, o seu esconderijo, o seu paradeiro, enfim. Essa era a recompensa de Abu Musab al-Zarqawi. Al-Zarqawi, que, como eu disse para vocês, ele era o líder do braço da Al-Qaeda dentro do Iraque e tinha jurado fidelidade a Bin Laden. Mas como assim o Estado Islâmico, né? Em 2006, al-Zarqawi, ele foi morto aí numa operação norte-americana numa ação, né, em 2006, acabou aí perdendo a sua vida. Isso foi bastante noticiado. Esse aqui é a foto dele, do al-Zarqawi, um pouco mais jovem. Esse aqui é outro que nós vamos falar daqui a pouco, tá, pessoal? Esse aqui é o Abu Bakr al-Baghdadi. Esse é o Zarqawi, esse que nós estamos falando, né, que foi aí o precursor, conhecido também como o pai do Estado Islâmico. Não é essa foto que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui ainda é o al-Zarqawi. E é essa foto que eu estava procurando aqui, de Abu Musab al-Zarqawi, morto aí no ataque orquestrado pelos Estados Unidos no ano de 2006. Até então, meus amigos, a Al-Qaeda continuava sendo Al-Qaeda, não existia ainda o Estado Islâmico. É bom frisar que os modos operantes cometidos por esse homem, o al-Zarqawi, foi precursor também do que o Estado Islâmico viria fazer, como decapitações, ler texto diante de câmeras, né, e com um refém ajoelhado, geralmente, e depois vinha a execução. Esses textos que eram lidos eram sempre palavras voltadas contra o imperialismo, contra a ocupação norte-americana. Eu vou tirar essa foto, pessoal, para não desmonetizar o vídeo. Enfim, então esse foi al-Zarqawi, considerado aí o pai do Estado Islâmico, sem ter conhecido que viria a ser realmente o Estado Islâmico. Pode notar aí pelas roupas, né, pelas vestimentas, os modos operantes, né, não tão modos operantes assim, porque depois que ele morre, o Estado Islâmico muda radicalmente, ou seja, a Al-Qaeda, né, isso que era conhecido como Al-Qaeda aí dentro do Iraque. O que aconteceu após sua morte? Vários líderes assumiram, né, até a chegada, sem muitos destaques. Até a chegada, agora sim, vamos mostrar para vocês. Deste homem. Quem é ele, pessoal? É o Abu Bakr al-Baghdadi, né? Ele assumiu em 2010. Quando ele assumiu, já havia mudado o nome, porque era a Al-Qaeda do Iraque e passou a ser chamado Estado Islâmico do Iraque. Esse homem aqui, então, ele já pegou o bode, aí já pegou o barco em movimento, né, pessoal? E já pegou o bode aí pintado, né, como muitos dizem, o ditado, enfim. Mas a gente não sabe exatamente o momento dessa ruptura. Muito provavelmente esse braço da Al-Qaeda trocou de nome para Estado Islâmico voluntariamente, né? Mas a cisão mesmo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, onde vai ficar mais explícito porque que o Estado Islâmico
rompeu aí, né, com a Al-Qaeda. Pois bem, Bagdade, que este homem que você está vendo na tela, ele assumiu em 2010. Ele chegou a ser preso em 2004 pelas tropas da coalizão, mas ele ainda não era considerado um criminoso. Aqui é a foto dele na época da prisão. Ele foi levado para Camp Bucca, considerada aí a maior prisão, né, do Iraque, com cerca de 25 mil presos, pessoal. É um presídio gigantesco, muito maior que Abu Ghraib. E Camp Bucca pode ter sido berço ali de vários integrantes, incluindo o próprio al-Baghdadi, né, que começaram ali a formar, né, dar continuidade ao que chamamos aí do eixo de resistência dentro do Iraque contra as tropas invasoras, contra a força da coalizão. Então, Bagdade aqui na época da sua prisão. O que mudou com a chegada dele? Então, voltando aqui para vocês, né, ele não era considerado um criminoso, ele era um civil que a gente não sabe exatamente o motivo porque ele foi levado para lá. Lembrando que os Estados Unidos prendiam pessoas aleatoriamente também. Ele achou que viu você, não foi com a sua cara, achou que você tem cara de jihadista, já levava você para lá. Então, pode ter sido que tenha sido preso aleatoriamente ou não fica muito bem claro por que ele foi levado para lá. O fato é que ele não era assim, considerado um criminoso, um terrorista de fato, né? Porque senão ele não teria sido solto pouco tempo depois. Ele foi solto após 10 meses por bom comportamento. E a partir daí, do momento que ele foi solto, sim, ele começou ali a trabalhar, né, em prol do que era a Al-Qaeda e sendo nomeado líder em 2010. Após ser nomeado líder, ele tinha a mentalidade de expansão. Ele entendia que tinha que conquistar territórios e errado ele não estava também, né, pessoal? Ele tinha que conquistar territórios, errado no sentido assim, que você precisa ter renda. Então ele queria essa ocupação, expandir a sua organização e dominar aquele território e tirar todos os proventos, né, todos os recursos, fazer dinheiro com aquilo. Só que ele não tinha uma ideia somente de ficar no Iraque. Ele queria expandir. Agora, em 2010, já não era mais o braço da Al-Qaeda, continuava sendo um braço, mas com o nome de Estado Islâmico. E ele resolve, então, né, a partir para o país vizinho. Quem que era o país vizinho? A Síria, que estava ali já em guerra, né? Aí já estamos falando, já mudamos o ano, viu, pessoal? Já estamos falando aí de 2013, já queria ali, que foi oficialmente criado o Estado Islâmico do Iraque. E eles queriam expandir para a Síria, que já estava em guerra desde 2011, a guerra que vocês conhecem muito bem. E ali dentro da Síria havia também o braço da Al-Qaeda chamada Frente al-Nusra, que estava ali também combatendo os interesses sírios, combatendo as tropas de Bashar al-Assad e também o Exército de Libertação, Frente de Libertação Nacional, que era também outro grupo lutando contra os interesses sírios. Então, essa ideia de expansão de Bagdade, não se contentando em ficar apenas no Iraque, aqui Bagdade um pouco já mais velho, pessoal. Aqui já ele como líder do Estado Islâmico. E ele mudou o nome do Estado Islâmico do Iraque para Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que é aquela região conhecida como Levante, né, que daí já abrangia também parte do território sírio. E ele queria formar um califado com ele sendo o grande líder. Então, essa ideia de califado, essa ideia de dominar territórios, dominar cidades e pegar todos os recursos dessa cidade para manter a sua guerra, manter a estrutura dessa organização,
não agradou em nada a Al-Qaeda, né? Aí já não era mais o Bin Laden que era o líder. Ele queria que a frente al-Nusra integrasse também ao Estado Islâmico, fizesse parte aí do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, mas a frente al-Nusra, que era o braço também da Al-Qaeda, só que na Síria, não aceitou, e aí sim houve uma cisão de fato e começou ali uma grande guerra entre esses grupos. Então virou aí a Síria uma verdadeira coxa de retalhos, né, pessoal? Com o exército sírio de um lado, os curdos de outro, a Frente al-Nusra, a Frente de Libertação Nacional, entre outros grupos, diversos grupos, se degradando, brigando entre si. Então, aí, de fato, houve uma ruptura entre o Estado Islâmico e também a Al-Qaeda, e passaram a guerrear entre si. Eu lembro que, na época, eu cheguei a ver muitos vídeos de combates entre a Al-Qaeda, ora postados pela Al-Qaeda, ora postados pelo Estado Islâmico, né? Em 2013, principalmente, houve muitos vídeos desses aí, que infelizmente, né, a gente não encontra mais, a plataforma fez um limpo em diversos tipos de vídeo, deixou até mais enxuta a plataforma, porque realmente as cenas eram terríveis, pessoal, de guerras entre eles, emboscadas, enfim, eu presenciei esses vídeos, não é ninguém que está me contando, eu vi, então a coisa realmente ficou muito feia entre esses dois grupos. O Estado Islâmico, que vocês sabem, ao invadir a Síria, acabou confrontando os interesses sírios de Bashar al-Assad e, obviamente, os interesses russos de Vladimir Putin. A Síria, pessoal, recebeu amplo apoio aí da Rússia, quando a Rússia entrou em 2015 bombardeando posições do Estado Islâmico. E aqui temos também que frisar um ponto, né? Nesse momento de ruptura entre a Al-Qaeda e o ISIS, muitos acreditam aí, né, que a CIA começou a trabalhar em conjunto com o ISIS, fomentando, fornecendo treinamento, fornecendo armas, equipamentos, né? Aí os Estados Unidos passando a ajudar o ISIS, porque estava lutando contra um inimigo comum, né? Dois inimigos comuns, que são a Al-Qaeda e também o exército sírio de Bashar al-Assad. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, os Estados Unidos perderam a mão sobre este grupo não aceitava o domínio de ninguém, e aí aconteceu o que vocês sabem, né, com os Estados Unidos também apoiando os curdos para lutarem contra o Estado Islâmico. A Rússia lutando contra o Estado Islâmico, frente aos Nusra, muitos dos combatentes passaram a integrar, mudaram de lado, passaram a integrar o Estado Islâmico, e aconteceu essa verdadeira salada aí dentro do território sírio, até que o ISIS foi perdendo força, voltando aos holofotes agora, né? Então vocês entendem por que também o motivo de raiva do Estado Islâmico contra a Rússia. A Rússia que também já vem lutando contra o Estado Islâmico no continente africano. Em vários países, a Rússia lutando através do Wagner Group, minando os interesses desse grupo. Então ficou explícito também um dos motivos porque o Estado Islâmico orquestrou o ataque contra a Rússia. Para finalizar sobre Bagdade, pessoal, ele foi morto em 2019 por um grupo de elite norte-americano denominado Delta, né? O grupo Delta, você já deve ter ouvido falar deles muito em filmes, e onde um cachorro, né, encurralou ele dentro de um túnel com duas crianças, e ele acabou aí detonando um colete cheio de explosivos, matando ele, as duas crianças, e ferindo o cachorro, que posteriormente foi operado, né? E acabou aí se salvando. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu poderia falar muito mais sobre esse tema, que é um tema bastante extenso, né? Talvez uma série de vídeos, se vocês acharem interessante, a gente vai detalhar melhor quem foi, né, todas as ações do Abu Musab al-Zarqawi, o Abu Bakr al-Baghdadi, que chegou em 2010, né, ambos os líderes aí já foram mortos pelos Estados Unidos da América. Então, esse é o vídeo de hoje.
Não perca a nossa live às 21 horas do horário de Brasília. Vai contar aí com a presença do nosso amigo Cristiano Alves, o camarada comissário. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários. Seus comentários são muito importantes aqui para nós. E quem puder contribuir superchat, super sticker, valeu demais, ou até mesmo através da nossa chave Pix. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa live de hoje.